Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui hoje, por essa oportunidade que tenho de trazer a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, né, a nossa responsabilidade de quem está aqui trazendo a palavra é grande, porque é algo santo, né, irmãos? É uma responsabilidade enorme, né, porque aquilo que a gente falar, né, é a palavra do Senhor. E quando ela é colocada em prática, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, por isso que eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande, né? E o meu desejo nessa noite é que você esteja com o seu coração aberto, com a sua mente aberta, que você permita que o Espírito Santo faça a obra na sua vida, que você não olhe para a pessoa que está aqui, mas para que olhe para o Espírito Santo. Tenho certeza que foi ele que ministrou meu coração. Estava conversando com a Naya aqui no começo do culto. Essa palavra já está pronta há mais de 30 dias. Então, né, eu não sabia quem estaria aqui hoje, mas o Senhor sabia, e Ele sabia que você precisava ouvir o que aqui vai ser dito. Então, abra seu coração e permita que o Espírito Santo faça a mudança, se for necessário, né? Que Ele faça a mudança naquilo que precise. Vamos lá. Eu quero deixar claro já no começo que essa não é uma palavra para casais, como a pastora falou domingo passado. Eu até disse para ela no final do culto, ela disse: meu Deus, pastora, achei que a senhora ia pregar minha palavra, mas é uma continuação. E eu acredito que o Senhor querendo falar conosco aí, com as famílias, também com os casais, mas eu quero dizer para você que essa palavra é uma palavra para toda a família, tá? Então, você que é solteiro, você que é casado, enfim, você que é filho, você que é avó, avô, tio, tia, essa mensagem é para você, tá? Porque quando Jesus fala sobre casa, ele está falando sobre convivência, sobre o relacionamento entre todas as pessoas que convivem dentro da mesma casa, tá? Então vamos lá. Antes de nós entrarmos propriamente na mensagem, nós precisamos entender um pouquinho por que Jesus falou isso. Jesus disse assim, o versículo que a gente leu: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade e casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Jesus havia acabado de libertar um homem endemoniado, irmãos. O milagre tinha acabado de acontecer. Era visto que Deus estava agindo ali naquela situação. Mas os fariseus, em vez de reconhecer o poder e o agir de Deus, eles disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo poder de Satanás. Então Jesus respondeu mostrando que aquela acusação não fazia sentido nenhum. Por quê? Porque Satanás não luta contra o próprio reino. Se ele estivesse expulsando o demônio ali, ele estaria lutando contra o próprio reino. Vocês não concordam? E divisão, irmãos, é algo muito sério. Nem Satanás trabalha contra o próprio reino. Nem Satanás trabalha se dividindo. Até o inimigo sabe, irmãos, que a divisão, ela enfraquece. A divisão é uma força destrutiva. E então, diante disso, Jesus estabelece um princípio espiritual. Reino dividido, cidade dividida, casa dividida, não permanece em pé. E apesar de Jesus ter mencionado o reino, a cidade, hoje, no culto de hoje à noite, nós vamos falar mais especificamente sobre a casa, sobre a família. Porque, irmãos, eu creio que vocês devem concordar comigo que muitos lares hoje aí, eles estão inteiros por fora, mas divididos por dentro. Hoje é comum a gente ver, e eu acredito que não é só eu, acredito que vocês também devem conhecer alguém, onde os cônjuges, uma casa, onde os cônjuges moram dentro da mesma casa, mas não tem relacionamento, mas não se conversam. Casas onde pais e filhos
estão na mesma situação. Aquelas crianças, aqueles adolescentes trancados, isolados dentro dos quartos. Cada um vivendo a sua própria vida, tomando as suas decisões. Decisões essas que muitas vezes interferem em toda a família. E um membro da família toma a decisão sozinha. As pessoas hoje em dia não se conversam mais dentro das casas, irmãos. E hoje Jesus vem nos alertar que uma casa assim, dividida, não vai permanecer em pé. É a palavra que o Senhor nos disse essa noite. E eu quero começar aqui o primeiro ponto da nossa mensagem, que diz assim: a divisão enfraquece a família. Jesus foi muito claro quando ele disse assim, ó: toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, Jesus não disse que a casa dividida passaria por dificuldade. Ele foi claro. Ele disse: não subsiste, não permanece, não se sustenta, não prospera. Tudo isso, quando há divisão numa casa, não acontece. Sempre que houver uma divisão, irmãos, dentro de uma casa, aquele ambiente vai ser prejudicado. A divisão sempre vai enfraquecer qualquer ambiente. Seja o reino, seja a cidade, seja o lar. Irmãos, a divisão, como eu disse, é uma força destrutiva. Nós precisamos cuidar com isso. E o inimigo, irmãos, ele, a Bíblia fala que ele é astuto. Ele sabe muito bem disso. E então, ele usa da divisão para conseguir alcançar o seu objetivo. E qual é o objetivo do inimigo? Vocês sabem. Matar, roubar e destruir. O objetivo do inimigo, irmãos, é destruir as famílias. É trazer separação. É trazer divisão entre as famílias. Esse é o objetivo dele. E às vezes, irmãos, eu quero dizer para vocês que o inimigo, ele nem precisa se esforçar muito. Sabe por quê, irmãos? Porque vão acontecendo coisas, pequenas coisas no nosso dia a dia, que rapidinho você vê as famílias se dividindo. Vão surgindo pequenas situações durante o dia a dia, durante a rotina, que com o passar do tempo, elas não são tratadas. E aí, sabe o que acontece? Viram brechas enormes dentro da casa. E essas brechas, quando não tratadas, elas acabam comprometendo toda a estrutura daquela casa. E essas pequenas rachaduras, muitas vezes ela vem dentro dos lares em forma de pequenas discussões não resolvidas. Ah, deixa para lá. Depois eu resolvo. Não resolve e fica com a mágoa no coração. Essas pequenas rachaduras, ela vem para dentro da nossa casa com falta de perdão. Pessoas que vivem dentro da mesma casa, irmãos, e precisa liberar perdão uma para outra e não libera. Essas pequenas rachaduras podem ser orgulho, mágoas, que está tudo dentro das nossas casas, promovendo a divisão. Decisões tomadas sem que a família, no geral, esteja sabendo. Tudo isso, irmãos, são pequenas rachaduras, mas que se elas não forem resolvidas com o passar do tempo, elas viram brechas enormes. E elas acabam por comprometer, como eu disse, toda a estrutura da nossa casa. Eu conheço um casal que eles se separaram. E conversando com ambos, tanto com o marido quanto a esposa, foi muito legal. Muito legal não, né, irmãos? Não foi legal eles se separarem, mas assim, foi legal o comentário deles, porque isso serve de crescimento para nós. Sabe qual foi a justificativa que eles deram? Que
levou também, não é que foi só isso, né, irmãos? São várias situações. A queixa de tanto um quanto o outro, sabe o que foi? Quem arrisca? O celular. O celular, irmãos. Um negócio tão pequenininho, mas que causa rachaduras tremendas, brechas tremendas dentro das nossas casas. A queixa de um foi: mas eu chego em casa e fulano está só no celular. Mas eu chego em casa e a comida não está pronta. Por quê? Rede social. Lógico, irmãos, vamos deixar claro, não foi só isso. Mas com certeza isso contribuiu, colaborou. Mas você vê que não precisa ser grande coisa, são coisinhas que vão se juntando com o passar do tempo e que quando você vê, quando você se dá conta, pronto, os casais se separaram. Eu trouxe 3 exemplos para nós bíblicos, para nós ver que também teve essa divisão dentro na Bíblia. José, o favoritismo e o ciúme geraram uma divisão entre os irmãos. E a gente sabe o que aconteceu, todos vocês conhecem a história de José. Na casa de Davi, problemas entre os irmãos não foram tratados. E aqueles problemas acabaram em tragédia. Um matando o outro, os irmãos se matando. Vocês também conhecem a história. Na casa de Isaac e Rebeca, sabe qual foi o problema? Um filho era preferido. A preferência por um filho, irmãos. A falta de unidade entre os pais contribuiu para que houvesse uma divisão dentro da casa de Isaac e Rebeca. Esses exemplos, irmãos, bíblicos nos mostram que situações que nem são tão graves assim geram divisões dentro dos nossos lares. E a pergunta para nós nessa noite é, fazendo uma reflexão hoje dentro da sua casa, dentro do seu lar, existe alguma brecha? Existe alguma situação não resolvida ainda dentro da sua casa que você tem prorrogado? Que você tem deixado de lado? Não, agora não é hora. Reflita, irmãos. Talvez esse vamos chamar assim de probleminha aí que possa ter gerado dentro da sua casa, possa ser um motivo de causar divisão dentro da sua casa. Como está o diálogo entre vocês dentro das casas? Casais, pais e filhos, enfim, seja lá com quem você mora dentro da sua casa. Como eu disse, não é uma mensagem para casais, é uma mensagem para quem mora dentro da sua casa. Como está o seu relacionamento com a pessoa que divide o mesmo teto que você? Você tem tirado tempo, irmãos, para estar com a tua família? Você tem tirado tempo para passar com a tua família? Lá em casa a gente estipulou, nós temos a nossa rotina, bastante coisas para fazer à noite, mas nós determinamos dentro da nossa casa, irmãos. Nós temos um dia da semana onde não se faz nada de noite. Melhor, se faz. A gente só come besteira e a gente assiste filme ou a gente vai para o shopping. A gente determinou isso lá em casa. É o nosso tempo, meu, do Marcelo e das crianças. Das crianças não, dos meus filhos, dos nossos filhos. Irmãos, tire um tempo para estar com a tua família. Esse é o bem mais precioso que você tem. A gente arruma tempo para tanta coisa, mas não arruma tempo para estar com a nossa família, com aqueles que a gente ama. E isso faz uma diferença enorme, irmãos. Irmãos, mês que vem o João faz 18 anos. Eu vou ter um filho de 18 anos. Passou, assim, ó. Vocês devem lembrar de eu aqui grávida, né? Irmã Nair lembra, Simone. A Lu falou agora voltando, ela se assustou com o tamanho do João, agora que ela voltou, ela e a Lilian. Olha aí, passou. Gente, passa assim. E se a gente deixar de lado a nossa família, vai acontecer que eles vão crescer, vai passar e a gente não vai ver. O teu pai, a tua mãe, o teu tio, a tua tia, a tua avó, enfim, seja lá quem for. Família, irmãos. Como está o teu relacionamento dentro da sua casa? Você precisa liberar perdão para alguém?
Irmãos, não é fácil, não é fácil. Eu lembro que bem no começo da minha conversão, mas a gente nem morava aqui, a gente morava num apartamento longe daqui, mas era bem no começo mesmo. Irmãos, eu lembro que eu falei algo para o meu pai, e assim, e eu precisei pedir perdão para o meu pai. Irmãos do céu, que sofrimento foi aquele? Eu não tive coragem de ir lá. Lógico que eu falei por telefone, né? Não tive coragem. Irmãos, pedir perdão não é... Talvez para vocês, tomara que seja fácil para vocês, mas para mim não é fácil. Mas se você sabe que tem alguém que você precisa pedir perdão, vá e peça. Resolva, não deixa essa brecha na tua casa, dentro do teu lar. Peça perdão, resolva isso. Não deixa que isso cause divisão dentro da sua casa. Irmãos, o perdão é libertador para quem pede. Sabia disso? Jesus nos alertou, irmãos, casa dividida não subsiste. E aí vem aquela perguntinha que não quer calar. Como evitar a divisão dentro das nossas casas? Como? A resposta é: assumindo cada um as suas responsabilidades, para que juntos todos vivam um ambiente em unidade. Irmãos, presta atenção. Uma casa, ela até pode continuar de pé quando cada um vive a sua própria vida. Porém, irmãos, ela jamais desfrutará de tudo aquilo que Deus planejou, sem que haja unidade entre os membros dessa casa. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade para o bem de toda a família. Toda vez que eu abandono as minhas responsabilidades dentro do meu lar, o meu relacionamento tende a se enfraquecer. E quando os relacionamentos se enfraquecem, a divisão, irmãos, encontra espaço para crescer. E aqui eu entro no segundo ponto da mensagem. Deus estabeleceu responsabilidades para cada um dentro do seu lar. Se Jesus disse que uma casa dividida não permanece, então nós precisamos entender o que nós precisamos fazer para fortalecer essa casa, para andar em unidade. E aonde que nós vamos encontrar isso, irmãos? Na Bíblia. É lá na Bíblia que nós vamos encontrar. É lá no nosso manual de vida. É por isso que todos aqueles que sobem aqui sempre batem na mesma tecla. Vamos ler as Escrituras. É ali que você vai aprender tudo. É ali que você vai aprender como conviver em unidade dentro do seu lar. Mas se a gente não lê a palavra, fica difícil da gente aprender. Lá em Efésios 5, a Bíblia ensina qual é a responsabilidade dos maridos. Todos os maridos aqui sabem quais são as suas responsabilidades? Marido, é sua responsabilidade amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E esse amor não é um amor só de palavras, é um amor de atitude, irmãos, é um amor de entrega, é um amor de responsabilidade. Quando a Bíblia usa o exemplo de Cristo, ela coloca um padrão muito alto para os homens. Sabe por quê? Porque Cristo não amou a igreja apenas quando ela acertava. Cristo não amou a igreja apenas quando ela correspondia. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que Jesus se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo quando a igreja rejeitou, mesmo quando a igreja falhou e se afastou, Cristo continuou amando a igreja, irmãos. Então, meus queridos maridos, se a esposa não é aquela princesa que você sonhou, se ela não faz tudo o que você deseja, eu preciso te dizer que mesmo assim, é sua responsabilidade amá-la, cuidá-la, orar por ela, protegê-la, servir ela, honrar a vida dela. É lógico que isso também não é motivo para as mulheradas. Mulheres, calma que vai vir a nossa vez.
Outra coisa, irmãos, que me deixa bem preocupado, os homens, né? Lá em 1 Pedro, a pastora falou isso domingo aqui no culto. 3:7 diz assim, ó, que o marido deve tratar a esposa com honra, como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Irmãos do céu, presta atenção. Isso é muito sério. A maneira com que você trata a sua esposa tem a ver com a sua vida espiritual. Às vezes você está aí orando, e Deus não tem respondido. Ó, irmãos, precisa dar uma olhadinha como é que você está tratando a sua esposa. Analisa aí. Você tem honrado ela? Você tem honrado a sua esposa, irmãos, com a mesma honra que você trata as outras pessoas? Analisa a sua vida. Se alguém fala mal da sua esposa na sua frente, qual é a sua atitude? Você aproveita o gancho e fala também aquilo que está guardado no seu coração? Ou você defende ela? Cuidado, irmãos. Não exponha a sua esposa diante dos outros. Se ela realmente estiver errada, irmãos, depois em particular e com respeito você fala com ela. Vai lá e se acerta com ela. Cuidado, irmãos, com as brincadeiras também. Vocês já devem ter ouvido, né? Que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Cuidado com as brincadeiras. Porque às vezes é na brincadeira que a gente fala aquilo que está no nosso coração. Então, cuidado, maridos, esposas. Cuidado. Marido, como você tem tratado a sua esposa? Você tem amado? Você tem demonstrado honra por ela? Você tem feito o seu papel? Você tem assumido a sua responsabilidade dentro da sua casa? Analise a sua vida. Demonstre amor por ela, irmãos. Uma coisa que os homens têm dificuldade, homens, e eu estou falando aqui para maridos, para pais, enfim, para filhos homens, tá? Eu acredito que vocês, o João Antônio não, porque o João Antônio é toda hora. Mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mas os homens, numa grande maioria, eles têm dificuldade de dizer eu te amo. Eu não sei, é uma barreira. Muitas vezes os homens têm dificuldade em dizer isso. Eu te amo. Para a esposa, para a mãe, para os filhos. Comece a dizer mais eu te amo para as pessoas que estão à sua casa. Comece a demonstrar amor pelas pessoas que estão dentro do seu lar. Demonstre isso com palavras. Demonstre com gestos, irmãos. Tem gente que precisa de presente. Se precisa de presente, leva também, tá? Não tem problema. Mas faça com todas as pessoas que estão inseridas no ambiente da sua casa, dentro do seu lar. Eu te garanto, irmãos, que a demonstração de amor vai evitar divisões dentro da sua casa. Irmãos, tem maridos... Estou pegando o pé dos maridos, né? Daqui a pouco vem as mulheres. Tem maridos que ele disse eu te amo no dia do casamento. E não disse mais. Tem até uma historinha, não sei se vocês já escutaram essa, mas esses dias eu estava ouvindo uma pregação e eu ouvi, eu achei muito interessante, irmãos. O marido chegou para a esposa e falou bem assim, eu falei para você que eu te amo lá no cartório, no dia que nós casamos, na frente do pastor, eu falei para você que eu te amava. E vamos combinar assim, se eu mudar de ideia, eu te aviso. Simples assim. Irmãos, por favor, as mulheres precisam dessas palavras. É uma brincadeira. Uma brincadeira, mas tem homens que é assim mesmo. Eu falei que eu te amo no dia do meu casamento. Se eu mudar de ideia, eu te falo. E tá tudo certo. Quando isso acontecer, irmãos, a divisão já aconteceu. Pronto, já era tarde. Irmãos, não foi assim que Cristo amou a igreja. Lembre-se, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Vai estudar sobre isso. Essa é sua responsabilidade. É dessa maneira que você vai fazer com que a divisão não entre dentro da sua casa. Vai procurar entender, leia a Bíblia, Efésios 5. Vai ler como é que Cristo amou a igreja. É essa maneira que você deve demonstrar amor pela sua esposa. Esposas, nós temos responsabilidades.
também está escrito na Bíblia. Nós precisamos ler. Se nós não ler a Bíblia, nós não vamos saber. E daí nós vamos cair em cilada. Efésios 5 diz: a esposa deve honrar, respeitar e ser submissa ao seu esposo. E eu e você estamos cansadas de saber que submissão não significa ser inferior. Não. A gente está cansada de saber isso. Mas é sim caminhar com o nosso esposo lado a lado com ele. É uma parceria, irmãos. Nós precisamos andar juntas com o nosso esposo para que nós possamos desfrutar de um lar abençoado, irmãos. E aqui, irmãos, eu quero só fazer um parêntese para os homens. Vou voltar um pouquinho dos homens, mas talvez a dica seja boa para você. Irmãos, a gente... Boa. Ótimo. O Jean estava indo e voltou. Muito bem, Jean. Todo esse tempo que a gente tem trabalhado com casais aí, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho percebido assim, ó, e eu vou dizer para vocês me conhecem, vocês sabem da transformação que nós tivemos, enfim, eu e o Marcelo como casais, e eu digo para vocês que a área que o Senhor mais trabalhou na minha vida foi a área da submissão. Eu não era uma mulher submissa, eu tinha problemas com isso, eu não conseguia, eu não aceitava essa hipótese. Eu não aceitava. Eu lembro o primeiro curso, um dos cursos que a Fábio e o Eduardo ministraram aqui para nós. Irmãos, a Fábio falava e eu dentro de mim, né? Dentro do meu eu. Você está por fora. Você não sabe de nada. Ela falava e eu retorcia. Não vou. Irmãos, eu tive muito problema com essa questão de submissão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda mulher que tem dificuldade de ser submissa é porque ela não vê no marido a segurança dele entregar a vida por ela. Quando a mulher perceber, quando ela se der conta que o marido é capaz de entregar a vida por ela, como Cristo entregou a vida dele pela igreja, ela se torna submissa. Então, irmãos, se você convive com uma mulher insubmissa, dá uma olhadinha aí na sua vida. Reflita a sua vida. Voltando aqui para as mulheres. Irmãs, a Bíblia também diz que nós mulheres somos sábias, nós edificamos a nossa casa. Irmãs, olha que papel importante que o Senhor nos deu. Eu e você temos a capacidade de mudar todo o ambiente da nossa casa. Nós temos o poder, nós temos a possibilidade de construir a nossa casa com as nossas palavras, com a nossa postura, com a nossa sabedoria. Essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da mulher sábia. A mulher sábia, ela consegue perceber quando há divisão dentro da casa e já dá um jeito de resolver aquele problema. Vem cá, vamos resolver esse negócio. Nós temos que ter essa sabedoria, irmãs. Nós precisamos ser um instrumento de Deus para promover a cura, para promover a restauração, para promover a unidade dentro dos nossos lares. Irmãs, é nós mulheres que temos essa sensibilidade. Nós mulheres. Por isso que Deus deu para nós esse poder de edificar o lar. Lógico, com a ajuda do Espírito Santo, né? Enquanto os maridos precisam nos tratar como vasos mais fracos, irmãs, nós precisamos tratá-los com honra. Todo homem gosta de ser honrado. Todo homem. Talvez ele possa até dizer que não deu, mas talvez é um orgulho que bate ali. Mas todo homem deseja ser honrado, irmãs. Cuidado, verifique a sua vida, irmãs. Você tem honrado seu marido? Você que está em casa ainda com pai e mãe, você tem honrado o seu pai? Cuidado, irmãs, cuidado para não denegrir a imagem do seu marido. Como eu disse para os homens, né, talvez ela não é a princesa, e para a esposa eu falo, talvez ele não é aquele príncipe no cavalo branco que você sonhou, enfim, né? Mas ele é o seu marido, irmãs. Você tinha a possibilidade de escolher e escolheu. E está tudo certo. E agora é orar para que o Senhor faça a obra. Mas é a nossa responsabilidade honrar a vida dos nossos esposos. Ao invés de criticar, irmãs, ajude ele a melhorar.
Talvez ele não consiga enxergar as coisas dentro de casa. Não sei se talvez na casa de vocês acontece isso. Talvez seja só na minha. Se ele não consegue enxergar as coisas dentro de casa, ajude. Mostra para ele. Não fique criticando. Não fique falando, meu Deus, esse homem não enxerga nada. Não fale assim, irmãs. Eles têm uma dificuldade nessa área. Vocês estão rindo porque aconteceu alguma coisa hoje, né? Eu tenho certeza. Irmãs, irmãos, homens, pega a dica. Essa aí é de graça. O Marcelo, né? O Marcelo é homem. O pastor Marcelo é homem. E assim como todo homem, ele tem essa dificuldade. E aí, o que ele pegou uma estratégia. Ele chega para mim e fala assim, amor, eu sei que tem alguma coisa para eu fazer, eu só não consigo enxergar. Então, você me fala que eu te ajudo. Pronto, irmãs, acabou a confusão, acabou a divisão dentro de casa. Acabou. Lógico que a pia tá assim, né? E ele não viu. Mas tá tudo certo, ele não viu mesmo. Ele não viu. Você entende? Hoje de manhã foi exatamente isso. A pia tava... E daí eu falei assim, amor, eu queria que você lavasse a louça para mim. E tá tudo certo, irmãos. Mas pergunta, seja um cavaleiro e perguntar, e você seja uma dama e responder. Não vai ser uma ogra. Responda com amor. Não deixe que essas coisinhas causem divisão dentro da sua casa. Lembra que eu falei que tem alguém que quer que a casa da gente fique dividida? Alguém interessado em destruir as nossas famílias? E essas coisinhas que aquele encardido pega para fazer isso, para dividir? Então nós temos que ser sábias, mulheres. Nós temos que ter sabedoria. Filhos, tem bastante hoje aqui. O Ian me fuzilou agora. Filhos, obedecer pai e mãe continua sendo um princípio bíblico. Pai não pode deixar filho solto, sem correção, sem acompanhamento, irmãos. Filho não pode viver dentro de casa como se não devesse satisfação. Eles precisam estar junto conosco dentro de casa. O João vai ficar bravo agora. Essa semana, acho que foi semana passada, o João começou a faculdade. E assim, os horários dele tá bem complicado, né? Bem corrido. Isso que a faculdade é em casa, né? E o João começou a faculdade, e, enfim. E lá em casa nós temos tarefas a cumprir. Cada um tem a sua responsabilidade lá em casa. E o João tem as responsabilidades. Se vocês vissem a cara dele lá em cima. O João tem as responsabilidades dele. Só que devido a esse negócio da faculdade, ele parou com as responsabilidades dele. E aí a mãe foi lá e começou a fazer as responsabilidades do filho, né? Mas daí, enfim, e essa semana o Marcelo chegou no quarto dele e falou para ele, falou assim, ó, ou você volta a fazer o que de dever ser responsabilidade sua, ou você vai ter que ajudar com dinheiro dentro de casa. Simples assim. Simples assim. Daí essa semana, não sei o que incomodei, eu falei para ele, se você não quer fazer as suas responsabilidades, então você paga para a Sara fazer. Ela vai fazer bem feito e ainda vai receber. Paga para ela. Aí, porque agora tudo tem que pagar dentro dessa casa, não tem que pagar. Bem-vindo à Adultolândia, falei para ele. Falei para ele, bem-vindo à Adultolândia. É assim que funcionam as coisas para o mundo adulto. Filho, tem responsabilidade dentro de casa e acabou. Não dá para deixar isolado dentro do quarto, irmãos. Não dá para deixar guardado lá dentro do quarto como se não fosse um membro da casa. Aí, quando sai daquele quarto, só vem reclamando, só vem falando o que não deve, causando divisão, causando discórdia entre todo mundo dentro da casa. Irmãos, nós precisamos trazer esses filhos, esses adolescentes, para o convívio da casa, para o meio dessas famílias. Tem que tirar esse povo de dentro do quarto. Eu tenho certeza que você já ouviu aquele ditado assim, ó, a gente cria filho para o mundo. Não cria filho para o mundo. A gente cria filho para Deus. Para com esse ditado. É nossa obrigação, pais, impor limites para os nossos filhos. Eu sei que talvez aqui, o que eu vou falar, vocês podem até me julgar, me criticar, mas assim, ó, lá em casa eles sabem. Enquanto estiver morando dentro da minha casa, da nossa casa, vai para a igreja, sim. Ponto e acabou. Vai para a igreja e acabou. Não quero ir no culto. Por quê? Tá doente? Tá com febre? Não? Então põe a roupa e vamos para o culto. Irmãos,
A pastora falou agora. Olha aqui, isso aqui é um ambiente onde a gente precisa conviver, onde a gente precisa um conversar com o outro, onde um precisa orar com o outro, e daí nós largamos Porque assim, irmãos, vamos falar a verdade. Vocês acham mesmo que eles vão ficar em casa assistindo o culto pelo Facebook? Chegar em casa deve estar na terceira partida do jogo. Irmãos, é nossa responsabilidade. Como nós temos criado os nossos filhos? Nós temos criado eles para o mundo ou para Deus? Como eu disse, essa palavra não é só para casais, para filhos, enfim. É para qualquer pessoa que está morando dentro da mesma casa. Sabe por quê? Porque um filho tem o poder de trazer conflito entre os pais e mãe. O irmão, ele tem o poder de trazer conflito entre os irmãos. De promover rivalidade. Um tio, uma tia que está morando dentro da mesma casa, um avô que está morando dentro da mesma casa, ele tem o poder de criar uma brecha, uma contenda. Então, irmãos, nós precisamos analisar a nossa vida. Analisa a sua vida dentro da sua casa. Você tem assumido as suas responsabilidades dentro da sua casa? Você tem promovido paz dentro da sua casa ou você tem trazido conflito dentro da sua casa? Você tem trazido divisão? Ou você está somando dentro da sua casa? Qual tem sido o seu papel dentro da sua casa? E eu quero te dizer assim, você pode falar, não, Léo, mas isso aí não é fácil. Sabe por quê? Porque pessoas são diferentes. Eu tenho que conviver com o meu irmão, que, né, vamos falar dos irmãos, porque geralmente os irmãos, né, tem um atrito ali, né, negativo com positivo. Porque eu tenho que conviver, porque é muito chato, porque não sei o quê, não sei o quê. Sim, irmãos, realmente. Pessoas são diferentes. Cada um tem um temperamento, cada um é diferente. Relacionamento, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Nenhuma família vai conseguir viver em unidade apenas com a sua própria força. Sabe de quem que nós precisamos? Do Espírito Santo. E eu entro no terceiro ponto da mensagem. Nenhuma família viverá unida sem o Espírito Santo. Irmãos, eu acredito que esse seja o ponto principal da palavra. Nós precisamos reconhecer, irmãos, e entender que sozinho nós não vamos conseguir a unidade dentro dos nossos lares. Nós precisamos reconhecer que eu e você precisamos de um coração transformado. Nós precisamos colocar tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje em prática. Mas nós só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Como eu disse, relacionamento não é fácil. As pessoas são diferentes, a rotina é cansativo, o dia a dia é estressante. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. João 14:26 diz assim, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Irmãos e irmãs, é Ele que nos ensina, é o Espírito Santo que vai nos ensinar a ser um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos esposas sábias. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos submissa. É o Espírito Santo. Sozinho a gente não consegue. Sozinho, pela nossa força, a gente tem vontade. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá domínio próprio. Pais, nós não vamos conseguir educar os nossos filhos, criar eles no caminho do Senhor, sem que o Espírito Santo esteja o tempo todo falando nos nossos ouvidos o que é que nós precisamos fazer. Até na hora de corrigir eles, nós precisamos pedir a direção do Espírito Santo, porque se nós formos corrigir na hora da raiva, na hora da ira, a gente faz alguma coisa que não é para fazer. Então, até na hora de chamar atenção, de corrigir, você precisa orar. Espírito Santo, como é que eu corrijo essa criatura? É Ele que nos ajuda, irmãos. É o Espírito Santo que quebra o nosso orgulho. É o Espírito Santo que cura as feridas. É Ele que nos ajuda a perdoar. Tem dificuldade de perdoar? Espírito Santo, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, eu preciso que o Senhor me ajude. É Ele que vai te ajudar. Sozinho nós não vamos arrumar a nossa casa, irmãos. É o Espírito Santo quem transforma a casa por dentro. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a viver em unidade. A unidade é um ambiente onde a bênção de Deus é desfrutada, irmãos. Salmo 133 diz assim, diz que é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ali o Senhor concede bênção. Você deseja desfrutar das bênçãos de Deus?
precisamos viver em unidade dentro das nossas casas. E como é que nós vamos conseguir isso? Com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai me dizer quais são as minhas responsabilidades, como mãe, como esposa, como filha, como serva. É Ele que vai dizer qual é a sua responsabilidade como esposo, como pai, como filho, como servo. É o Espírito Santo. É Ele, irmãos. Nós precisamos ser totalmente dependentes dEle para todas as coisas da nossa vida. Hoje, aqui no culto, nós falamos especificamente sobre os lares, né? Sobre as casas. Mas isso vale para a igreja. Divisão dentro da igreja, irmãos. A igreja racha. Não pode haver divisão. Se tem brecha, tem que consertar. Se você tem algum problema com algum irmão, chega e conversa com ele. Resolva. Não deixa o negócio passar. Não pode haver divisão dentro das igrejas. Não pode haver divisão dentro do teu trabalho. Não pode haver divisão na tua escola, na tua faculdade. Não pode haver divisão. A divisão é algo que destrói. É uma força destrutiva, como a gente falou. Mas principalmente, irmãos, olhe para dentro da sua casa hoje. Como está a unidade dentro da sua casa? Como vocês têm vivido? Tem tido algum motivo de divisão dentro da sua casa hoje? Analise isso, irmãos. Casa dividida deixa de desfrutar o melhor de Deus. Casa dividida deixa de desfrutar o melhor de Deus. E eu quero partir agora para a conclusão. É tempo da gente lutar pela união das famílias, irmãos. Como a gente leu no começo, reino dividido, cidade dividida, casa dividida, não permanece em pé. Hoje essa palavra vem para nos chamar a atenção. Mais uma vez eu digo, reflita aí, irmãos. Você ouviu a mensagem? Como está a sua casa? Você tem tido diálogo dentro da sua casa com os seus pais? Com a sua mãe? Com o seu irmão? Com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Você tem sido alguém que tem trazido união dentro dessa casa? Ou você tem promovido discórdia dentro dessa casa, irmãos? Você tem assumido as suas responsabilidades? Vai buscar e aprender quais são as suas responsabilidades. Casa dividida não prospera, irmãos. Mas uma casa firmada em Deus, guiada pelo Espírito Santo, essa sim permanece em pé. Que o Senhor possa restaurar os lares, irmãos. Que o Senhor possa fortalecer os casamentos, direcionar os pais e os filhos. Que o Senhor possa fazer das casas um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de honra e unidade. Mas lembre-se, o Espírito Santo é que vai te ajudar em todas essas coisas. Busque ajuda no Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Quero te convidar a se pôr de pé. O Senhor falou contigo. Que você possa estar colocando diante do Senhor as suas orações. Converse com o Senhor nesse momento. Abra teu coração. Aproveita para falar com o Senhor aquilo que Ele disse. Durante a mensagem, irmãos, nós vimos princípios claros. Jesus disse que toda casa dividida não subsistirá. E assim, eu quero pedir para que você agora não pense na família do vizinho. Que você não pense no marido da irmã. Que você não pense no filho do outro, que você olhe para a sua vida, que você pense na sua casa. Pensa no seu papel dentro do seu lar, peça para Deus te revelar quais são as rachaduras dentro da sua casa. Falta de perdão, diálogo, mágoas. Peça para Deus assumir o seu papel, suas responsabilidades como marido, como pai, como esposa. Peça para Deus restaurar as unidades. E peça para que você seja totalmente dependente do Espírito Santo. Que é Ele que vai te ajudar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor Deus, por o Senhor falar conosco nessa noite. Senhor, nós te entregamos, Pai, a nossa casa. Nós entregamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, o nosso casamento. Nós entregamos, Senhor Deus, diante de Ti, Pai, os nossos filhos. Entregamos, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, os nossos relacionamentos. Que a nossa casa não seja apenas uma casa onde as pessoas dividem o teto, Senhor Deus, mas uma casa onde haja união, onde haja restauração, Senhor. Onde haja amor, onde haja honra. E acima de tudo, Senhor, que nas nossas casas, Pai, haja a presença do Espírito Santo, Pai.
Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada irmão que está aqui, Pai. Senhor, que o Senhor traga entendimento a eles, Pai. Que eles possam entender, Pai, que uma casa dividida não prospera, Senhor. Que o Senhor possa ajudar eles, Pai, em nome de Jesus. Que a casa, Senhor, de cada um aqui, Senhor, possa estar firmada no Senhor, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.